Eu sou Maurício Cardoso, e este é o Holograma da Terra. Aqui a realidade pode não ser exatamente o que parece. Obrigado por estar conosco. Vamos mergulhar juntos nessa incrível jornada de mistérios. E se eu te dissesse que os deuses que nossas civilizações antigas adoravam não eram seres divinos, mas sim visitantes de outros planetas? E se toda a nossa história, desde os textos sagrados até as grandes construções da antiguidade, fosse na verdade um registro de contato extraterrestre? Fique comigo, porque hoje vamos explorar uma das teorias mais fascinantes e controversas de todas: a teoria dos antigos astronautas. A ideia central é simples, mas ao mesmo tempo abala tudo o que pensamos saber sobre nosso passado. A teoria sugere que seres inteligentes de outros mundos visitaram a Terra há milhares de anos. Esses seres, com sua tecnologia avançada, foram confundidos com deuses por nossos ancestrais. As carruagens de fogo, os anjos descendo dos céus, os milagres descritos em textos religiosos, poderiam ser interpretações de naves espaciais, astronautas com seus trajes e tecnologia que parecia mágica. Vamos começar com algumas das evidências mais famosas. Pense nas pinturas rupestres espalhadas pelo mundo. Em muitas delas, encontramos figuras estranhas com capacetes, antenas e trajes que não se parecem com nada da época. São deuses, espíritos, ou seriam representações de visitantes usando trajes espaciais? Em Val Camonica, na Itália, temos mais de 200.000 gravuras rupestres, e algumas delas mostram figuras que parecem flutuar com capacetes redondos, muito semelhantes à imagem que temos de astronautas. Agora, vamos para os textos antigos. A Bíblia, por exemplo, está repleta de descrições que, sob uma nova ótica, soam muito tecnológicas. No livro de Ezequiel, há uma passagem detalhada sobre uma visão celestial. Ele descreve uma roda dentro de uma roda, que se movia em qualquer direção sem se virar, acompanhada de fogo, luz brilhante e um barulho ensurdecedor. Para os teóricos dos antigos astronautas, essa não é a descrição de um anjo, mas de um veículo voador complexo, talvez uma nave liberando naves menores. E o que dizer do livro de Enoque, um texto apócrifo que não foi incluído na Bíblia canônica? Enoque descreve sua jornada aos céus guiado por anjos. Ele fala sobre voar em um palácio de cristal que se movia entre as estrelas, onde aprendeu sobre astronomia, meteorologia e os segredos do universo. Seria essa uma alegoria espiritual ou o relato de um homem primitivo sendo levado a bordo de uma nave espacial e educado por seres mais avançados? Saindo do contexto judaico-cristão, vamos para a Índia antiga. Os épicos hindus, como o Ramayana e o Mahabharata, são repletos de referências às Vimanas. Essas são descritas como carruagens voadoras, palácios ou naves que podiam viajar pelo céu, pelo espaço e até debaixo d'água. Alguns textos, como o Vaimanika Shastra, chegam a dar supostas instruções de construção e pilotagem, falando sobre tipos de metais, fontes de energia e até mesmo como tornar a Vimana invisível. Fantasia mitológica ou um manual técnico mal compreendido? E as construções? Como explicar a precisão matemática das pirâmides de Zé, alinhadas perfeitamente com os pontos cardeais e com a constelação de Órion? Como os antigos egípcios, supostamente com ferramentas primitivas, conseguiram cortar, transportar e empilhar blocos de pedra que pesam toneladas com uma precisão que desafia até a nossa tecnologia moderna? E Pumapunku, na Bolívia, lá encontramos blocos de andesito, uma das pedras mais duras do mundo, cortados com ângulos perfeitos e furos de precisão milimétrica, como se tivessem sido feitos com ferramentas a laser. As linhas de Nazca, no Peru, são outro mistério gigantesco. São geoglifos enormes, figuras de animais e formas geométricas desenhadas no deserto, tão grandes que só podem ser vistas do alto de um avião. Para que os antigos Nazca criariam desenhos que eles mesmos não podiam ver do chão? Seriam pistas de pouso? Sinais para os deuses que os observavam dos céus? Uma das figuras mais proeminentes na popularização dessa teoria foi o autor
Zecharia Sitchin. Ele passou décadas traduzindo tábuas de argila da antiga Suméria, a primeira civilização conhecida da Mesopotâmia. Segundo Sitchin, esses textos contam uma história incrível. Eles falam sobre os Anunnaki, que em sumério significa aqueles que do céu para a terra vieram. De acordo com suas traduções, os Anunnaki eram seres de um planeta chamado Nibiru, que teria uma órbita elíptica muito longa, passando pelo nosso sistema solar a cada 3.600 anos. Há cerca de 450 mil anos, eles teriam vindo à Terra com um objetivo específico: extrair ouro. Por quê? A atmosfera de Nibiru estava se deteriorando, e eles precisavam de partículas de ouro para suspender na atmosfera e protegê-la. O trabalho nas minas era pesado, e depois de um tempo, os Anunnaki, que trabalhavam aqui, se rebelaram. Para resolver o problema, os líderes Anunnaki, Enki e Ninhursag teriam decidido criar um trabalhador primitivo. E como eles fizeram isso? Através de engenharia genética, eles teriam pego o DNA de um hominídeo já existente na Terra, o Homo erectus, e o misturado com o seu próprio DNA. O resultado: o Homo sapiens. Nós. Essa história soa familiar? Seres divinos criando a humanidade à sua imagem e semelhança. Essa conexão é explosiva. Sitchin argumenta que a Bíblia é, em grande parte, uma versão editada e simplificada das histórias sumérias muito mais antigas. Os Elohim do Gênesis, uma palavra no plural, que muitas vezes é traduzida como Deus, seriam, na verdade, os Anunnaki. E os gigantes, mencionados na Bíblia. O Gênesis fala sobre os Nephilim, os filhos de Deus que se uniram às filhas dos homens e geraram heróis e homens de renome. Para os teóricos, esses filhos de Deus seriam os próprios Anunnaki e os Nepilim, seus descendentes híbridos, gigantes e poderosos. Se essa teoria for verdadeira, ela muda tudo. Significa que não somos o produto de uma evolução puramente natural, ou de uma criação divina, no sentido tradicional. Fomos criados, ou talvez aprimorados, para servir a um propósito. E os deuses que adoramos de Ra, no Egito a Zeus, na Grécia, seriam na verdade os líderes Anunnaki, cada um governando uma região da Terra, com suas disputas de poder e dramas pessoais, sendo a origem de nossas mitologias. Claro! É importante dizer que a teoria dos antigos astronautas é amplamente rejeitada pela comunidade científica e acadêmica. Historiadores e arqueólogos argumentam que essas interpretações são baseadas em traduções equivocadas, tiradas de contexto, e que subestimam a incrível capacidade e engenhosidade dos nossos antepassados. Eles afirmam que as construções megalíticas podem ser explicadas com técnicas de engenharia da época, e que os textos são puramente mitológicos e simbólicos, não relatos históricos literais. Por exemplo, a descrição de Ezequiel pode ser uma visão mística complexa, e as Vimanas podem ser metáforas poéticas para o poder dos deuses. As pinturas rupestres podem representar xamãs em transe, ou figuras mitológicas, não astronautas. No entanto, as perguntas permanecem. As coincidências são muitas. Como civilizações tão distantes umas das outras, sem contato conhecido, compartilhavam mitos tão semelhantes sobre deuses que vieram do céu, ensinaram a humanidade e prometeram retornar um dia? Por que tantos monumentos antigos ao redor do globo parecem ter um alinhamento astronômico sofisticado que exigiria um conhecimento que, teoricamente, eles não possuíam? No final, ficamos com um quebra-cabeça fascinante. De um lado, temos a explicação convencional, que atribui tudo à engenhosidade humana e à imaginação mitológica. Do outro, temos a possibilidade tentadora de que não estamos sozinhos e nunca estivemos. Que a nossa história é muito mais complexa e estranha do que imaginamos. Seriam os deuses astronautas? Seriam os anjos alienígenas? Fomos nós criados por seres de outro planeta? Talvez nunca tenhamos uma resposta definitiva, mas a busca por essa resposta nos força a olhar para o nosso passado com novos olhos, a questionar
o que nos foi ensinado e a imaginar as possibilidades infinitas do universo. A verdade, seja ela qual for, pode estar escondida à vista de todos, esperando para ser decifrada nos textos antigos e nas pedras silenciosas que testemunharam o nosso amanhecer. O que você acha? Deixe sua opinião nos comentários. Estamos diante de uma fantasia moderna ou da chave para desvendar a verdadeira história da humanidade? A discussão está apenas começando. Obrigado por assistir. E se você gostou dessa viagem pelo desconhecido, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para não perder nossos próximos vídeos. Até a próxima.